Olá e bem-vindos ao terceiro tutorial. Neste tutorial vamos começar a falar um pouco sobre a tipografia na internet e como mudar o tipo de letra. Ou seja, como vocês podem ver, isto é um H1 e está com o tipo de letra mesmo que vem perfeito no browser, neste caso no Mozilla, que é o browser que eu utilizo. Nós vamos aprender a mudar um pouco isto. E vamos ter que chamar o H1, ou seja, só escrevemos aqui H1, abrimos aqui os curly brackets e damos aqui um espaço para nós escrevermos. A primeira coisa que vou ensinar é o Font Family. O Font Family dá-nos a possibilidade de mudarmos o tipo de fonte, a fonte que o H1 apresenta. Ou seja, normalmente nós utilizamos fontes que vêm com os computadores, ou seja, tipo Arial, Myriad Pro, Helvetica, vem muitas vezes com os computadores. Não utilizem aquelas fontes que sacam, por exemplo, da internet. Essas fontes, tipo, se o browser não tiver essa fonte, ele vai reverter para uma fonte assim, ou seja, o que vem por defeito. A não ser que nós especificarmos mais. Eu vou escrevendo para vocês perceberem. Já aqui escrevo Font Family, 2 pontos, e posso escrever aqui, por exemplo, Arial. Como vocês podem ver, ele mudou para Arial. Só que imaginemos que esse site não tinha Arial. Myriad Pro. Como vocês podem ver, o meu PC não tem Myriad Pro, penso eu, não. E em segundo, nós escrevemos a fonte que queremos que o browser utilize caso o computador da pessoa não tenha esta fonte. Ou seja, chegamos aqui e escrevemos Arial. Como vocês podem ver, o meu PC só leu Arial ou Helvetica. Pronto. No fim, não sei o que é que está a passar, mas pronto. No fim, convém nós escrevemos sempre ou serif ou sans serif. A diferença, assim, em termos muito leigos, a diferença é assim. Uma fonte que seja sans serif é tipo Helvetica, ou seja, é uma fonte sem aquelas coisinhas todas no fundo e sem. É uma fonte que normalmente é uma fonte tipo isto, basicamente. Aquelas fontes todas embelezadas e assim são fontes serif. Depois chegamos aqui e começa sans serif. Sans serif. Sans serif, ok, já está, estava complicado. Vocês podem ver, ele ficou com Helvetica. Está um bocado estranho, não sei porquê, mas é Helvetica. Porque não reconhece este tipo de fonte, Myriad Pro. Isso eu vou só apagar daqui, para vocês não se confundirem. A seguir temos o font size. O font size define o tamanho da fonte, ou seja, isto pode ser em pixels, AM. Nós vamos utilizar pixels, mas também pode ser em AM. Ou seja, chegamos aqui e escrevemos font size. Por exemplo, eu quero que esta seja 20 pixels. Então, simples quanto isso, ele fica com 20 pixels. Neste caso, vou meter 26, que é para ser um bocado maior. 26 pixels, tão simples quanto isso. Agora a seguir, color. O color, como diz o nome, define uma cor. Tão simples quanto isso. Por isso eu vou aqui, color, online picker, definir, por exemplo, esta cor. Chego aqui e é só colocar aqui o hash e colar a cor. Como vocês podem ver, é o simples. A seguir temos line height. Mas o line height eu vou fazer com os parágrafos. Ou seja, eu vou aqui chamar os parágrafos. Eu vou só mudar a font family para Arial. E vamos falar sobre o line height. O line height é assim, nós temos aqui uma linha, aqui a segunda linha. O line height é o espaço que é entre as duas linhas. Eu vou dar aqui uma font size de 14 pixels. Convém sempre o line height ser um pouco maior do que o tamanho da fonte em si. Ou seja, se nós temos 14 pixels, convém sempre, por exemplo, darmos um line height de, por exemplo, 18 pixels. Com 12 pixels, dar um line height de 16 pixels e por aí fora. Que é para ajudar os usuários a conseguirem ler bem sem começar a doer os olhos e assim convém darmos uma boa line height, principalmente aos parágrafos. Porque assim, nós chegamos aqui e lemos o título do site, não precisamos muito de dar muito trabalho aos olhos para conseguirmos ler isto. Agora, conseguimos ler um pedaço assim, se dermos um line height maior, ou seja, temos este espaço entre as linhas maior, é muito mais fácil para nós e para os nossos olhos conseguirem ler um pedaço enorme de texto que se tiver com uma boa separação entre as linhas do que um pedaço enorme de texto todo junto. Ou seja, eu chego aqui e escrevo line height e meto 18 pixels. Como vocês podem ver, agora torna-se muito mais simples nós lermos este texto do que sem line height. Ok, agora está com 1. Do que sem line height. Ou seja, 18 pixels. Torna-se mais simples ler o texto. A seguir, temos o font weight. Font weight é normalmente o bold, italic e por aí. Ou seja, é só bold, temos italic,
italic, não. Ok, é por causa do nome para isto. Font weight bold, não é isso. Font weight é para bold, italic é outra coisa que eu não me estou a lembrar neste momento, eu falo no próximo tutorial. Mas pronto, font weight normalmente é utilizado para nós metermos a letra em negrito. Também temos letter spacing, ou seja, letter spacing. Letter spacing define o espaço entre cada letra que nós colocamos, também pode ser em pixels, só que, imagina, nós ali temos uma line height de 18 pixels. Se eu colocar aqui um letter spacing 18 pixels, acontece isto, ele separa literalmente por 18 pixels, o que é um imenso, ou seja, normalmente o que é utilizado é tipo 0.5 pixels, que é para separar melhor, mas isto muito raramente é utilizado, é mais utilizado, por exemplo, em headings, para podermos criar o logotipo do nosso site, por exemplo, só com headings e assim, para não termos que andar no Photoshop e exportar imagens que causam mais tempo de loading no nosso site, fazemos com o letter spacing. Se eu chegar aqui, letter spacing e colocar menos 1 pixel, vocês veem que consegue-se ler na mesma, a diferença é mínima, mas consegue-se ler e dá um aspecto diferente. Sobre os básicos da tipografia, é isto. Então eu vou agora ver, que eu não tenho a certeza como é que é, então, como é que se mete em italic, porque para meter em italic em HTML, ou seja, para meter em italic é só fazer isto, e depois escrever aqui o que nós quisermos e depois fechar com o I. O bold é a mesma coisa, só com um B. Escrevemos o que quisermos e fechamos com um B. Acho que não disse isto no HTML, mas pronto, para quem não sabe já fica avisado que é assim. Eu vou agora ver isso e até o próximo tutorial.